nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar do ganhador da Palma de Ouro do Festival de Cannes, Titane. Esse filme foi dirigido, pela Julia Ducournau, que é a mesma diretora de Raw, um filme que causou certa polêmica quando ele foi lançado. As pessoas assistiram e disseram que não aguentaram, ficaram passando mal. Eu já vi algumas vezes e assim, não passei mal, tá? E o mesmo aconteceu com Titane. Ele é um filme polêmico e assim, eu já vou dizendo, é um filme indigesto, tá? Real. Mas dá pra assistir sim. Você provavelmente não vai sair tendo ânsia de vômito. Pode ser, mas eu acho improvável, tá? Eu já vou avisar que eu não vou dar spoilers nesse vídeo, porque eu acho que esse filme ele precisa ser visto sem muitas informações. Eu vou falar do filme de uma maneira mais geral, eu vou dar a sinopse mais básica possível, mas eu tenho algumas questões que eu gostaria de discutir sobre ele, que funciona independente se você tiver visto o filme ou não. Então fica tranquilo, não tem spoiler, a gente vai poder conversar sobre Titane, mesmo que você não tenha visto o filme. Mas já fica a recomendação, assista, independente de gostar ou não. Ele é um filme que vale a pena ser visto e, honestamente, quanto maior a tela, melhor, porque é um filme muito bem dirigido. A fotografia desse filme, ela presta muita atenção no que ele quer contar. Então, assim, é impressionante como toda a técnica, na verdade, sabe? O som, enfim, funcionam em função da narrativa, sabe? É tudo muito bem pensado. A Julia Ducournau tá no seu segundo longa e é impressionante o quanto ela sabe do seu ofício, mas mais do que isso, o quanto ela sabe o tipo de história que quer contar. Realmente, Titane é um filme difícil, incômodo e que muitas pessoas podem não gostar. É muito curioso que, assim, se esse filme fosse dirigido por um homem, eu tenho certeza que ele seria incômodo, mas muitas pessoas achariam mais natural. Porque existe uma coisa no cinema, de que as pessoas não estão ainda tão acostumadas a ver mulheres tratando de temas indigestos e principalmente colocando outras mulheres na tela em situações indigestas. E é curioso como esse filme, ele é feito para chocar. É muito interessante que os primeiros 40 minutos é choque em cima de choque, sabe? Mas ele não existe apenas por isso, sabe? Não é uma obra do choque pelo choque. É uma obra que tem muitas situações cheias de choque, sabe? De momentos que você faz assim, nossa, o que é que eu tô vendo? Mas por que isso tá acontecendo? Como assim? Mas tudo tem uma função. E o mais interessante é que, assim, tá ali, mais uma vez, para discutir gênero e o papel da mulher dentro da sociedade. Se você já assistiu outros filmes da Julia Ducournau, o Raw, ou até mesmo um curta-metragem muito interessante, que é o Júnior, você vai perceber que existe algo que é caro à diretora, e é falar sobre gênero, sobre o papel da mulher, dentro da sociedade, mas mais do que isso. É falar sobre a monstruosidade feminina, sabe? É falar que existe sim algo de monstruoso dentro da figura do feminino. Mas de onde vem essa monstruosidade? A partir de qual lugar ela se constrói, sabe? E assim, dentro do monstro, dentro do que é monstruoso, do que tem monstruosidade, sempre é completamente negativo. Não existe lugar para algo que seja positivo, para algo que tenha amor também. Então me interessa muito como ela traz para a tela essa discussão, sabe? Algo que o horror já vem tentando falar há muitos anos, e eu acho que recentemente, na atualidade, a Ducournau é uma das diretoras que faz isso com mais propriedade. Falar sobre esse feminino monstruoso, sabe? E questionar também esse olhar para o monstruoso. É muito interessante também como ela coloca
o corpo da mulher em evidência, é um filme com muita nudez, mas é impressionante como também não é um filme cheio de objetificação. E aí eu vou falar da sinopse básica porque faz sentido a partir desse momento a gente ter uma noção um pouquinho do que é a história. Mas lembrando, não é spoiler. A gente já começa o filme com o pai dirigindo e sua filha no banco de trás. E em um momento ela simplesmente solta o cinto de segurança e ele fica desesperado e vai tentar fazer com que ela volte para o seu lugar. O carro bate. A gente já vai ver que ela fez uma cirurgia e botaram uma placa de titânio dentro da cabeça dela. Corta para anos depois, a gente tem a Alexia, que é a protagonista, que é essa menina. Ela trabalha meio que sendo modelo de carros. A gente tem que pensar que, em geral, dentro da nossa sociedade ainda existe toda uma visão de que carro feito para homens, um objeto muito masculino, não sei porquê, mas enfim, né? A gente vê propagandas e, enfim, vendem veículos por uma lógica que é sempre para o olhar do homem. E, inclusive, as propagandas são feitas a partir desse lugar. E é muito curioso observar também que mostram em algumas propagandas mulheres, e tem toda essa coisa da objetificação, sabe? E o filme ele vai trazer isso por uma outra ótica, por uma outra lógica, sabe? A gente vê aquelas mulheres ali fazendo danças ao redor dos carros, mas você entende que o que a Alexia sente é uma afeição, sabe, pelos carros, pelo motor, enfim, que provavelmente ou não, enfim, a gente tem que assistir o filme para decidir isso, vem do acidente que ela sofreu e da conexão que ela tem, né? Ela tem titânio, o carro é feito, né? Tem ali titânio dentro dele também. Só que a obra não é só sobre isso. É muito mais. E a partir daqui eu não vou falar mais nada porque realmente vale a pena ir descobrindo e levando muitos choques. As coisas vão acontecendo uma por cima da outra. E é muito interessante observar como a partir desse lugar, sabe, que vem da objetificação do corpo da mulher, de um objeto que é o carro, que é muito associado ao homem, ao masculino, a gente vai começar a trabalhar gênero. O filme faz questão de trabalhar gênero, construção e desconstrução de gênero e como essas relações se configuram. Vai falar também sobre obsessão, e uma obsessão que ultrapassa essas construções de gênero, sabe, que a sociedade nos impõe. Então é um filme que também vai tratar sobre identidade, mais de um tipo de identidade e como isso é uma construção social também, sabe? Então é muito interessante observar que é um longa com muitas camadas. Ele é estranho. Você pode terminar Titanic sem saber se você gostou ou se não gostou. Eu acho, inclusive, que muita gente não vai gostar. E é um filme realmente indigesto em alguns momentos. Tem uma violência muito crua, mas que tá ali com um propósito. E eu acho que essa é a coisa mais interessante do Titanic, sabe? Nada ali é jogado, nada é em vão, sabe? Existe toda uma construção da Ducournau que é muito atenta na mensagem que ela quer passar. E óbvio, essa mensagem vem através de uma lógica, né, de uma narrativa completamente absurda, entendeu? E que você tem que embarcar no absurdo da situação para conseguir entender todas as mensagens que ela quer colocar no filme. E mais do que isso, né? Existem mensagens diferentes para públicos diferentes. A partir do momento que o filme vai para o mundo, ele tem a possibilidade de ser muito maior do que o realizador queria. Mas eu acho muito interessante observar como todas as histórias da Julia Ducournau, elas têm relação com o gênero, com a monstruosidade que é colocada para a mulher, sabe? Porque não vem única e exclusivamente de algo natural, vem de uma lógica que a sociedade nos impõe. Então, não é uma monstruosidade que existe por nada. É uma monstruosidade que existe porque ela é construída através de uma lógica de violência. E aí é uma questão
muito interessante, sabe? O filme quer causar desconforto. Mas o que é o desconforto? Sabe, quando a gente pensa que ser mulher dentro da nossa sociedade é viver com desconforto constantemente. E o cinema, ele não tem como regra básica, a partir da ideia do male gaze, né? A gente sabe que tem muitas mulheres e tem realizadores seguindo um outro padrão, mas pensando no padrão, no que é mais tradicional, não gosto muito do termo, mas eu acho que é por aí, a mulher, ela não é, em geral, colocada em tantas situações, em tantos filmes onde o desconforto parte desse olhar que não vem do male gaze. Porque a gente pode ver vários filmes que colocam a mulher ali, né, como ser monstruoso, Sexta-feira 13 tá aí, o próprio Carrie, que é super interessante, mas é bem curioso observar que, por exemplo, a direção do Brian De Palma é extremamente cheia do male gaze. Mas se a gente pensa no que a Ducournau tá fazendo, ela coloca essa monstruosidade e esse desconforto a partir de uma outra lógica, de um outro olhar, de uma outra perspectiva. Inclusive, essa monstruosidade, ela é complexa, porque a gente vai vendo muitas nuances no decorrer do filme. E é muito interessante pensar que o choque que a gente leva nos 40 minutos iniciais não são nada para o que vem após o grande momento de transição do filme, sabe? Então, é um filme que fica com você. Ele é difícil de ver, ele vai incomodar, mas ele quer fazer isso. E ele quer gerar debate, entendeu? Ele quer que as pessoas fiquem pensando, mas o que é que essa cineasta quis dizer com isso? E é daí que vem as melhores coisas, porque essa discussão constrói, enfim, pensamentos muito interessantes. Eu acho que Titane é um filme que vale a pena ser visto, eu quero rever, porque eu acho sim que é uma narrativa complexa e tem muito o que ser analisado e observado. Então eu recomendo que você assista, mesmo que você não goste. Mas vale a pena conhecer o trabalho da Ducournau, é realmente um trabalho muito bem realizado, de uma cineasta que sabe muito bem o que quer falar. Então, é isso. Tchau!